Nós temos 17 deputados participando da sessão, 5 em plenário e 12 no nosso sistema virtual. Havendo número, declaro aberta a sessão, dia 6 de maio de 2020. Solicito o deputado Bruno Toledo, assumindo a segunda secretaria, a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura, presidência do excelentíssimo senhor deputado Marcelo Vitor, presidente, aos 5 dias do mês de maio do ano de 2020, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, em conformidade com o ato da mesa diretora número 08/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo do dia 6 de abril de 2020, combinado com a redação esculpida no ato da mesa número 10 de 2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo no dia 27 de abril de 2020, que normatizam a deliberação remota no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Estão presentes em plenário os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Bruno Toledo, ocupando a segunda secretaria, Davi Maia, Léo Loureiro e Silvio Camelo. E remotamente, por videoconferência, os senhores deputados Cabo Novaes, Ivan Beltrão, Ângela Garrota, Antônio Albuquerque, Breno Albuquerque, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Dudu Ronaldo, Fátima Canudo, Flávia Cavalcante, Francisco Tenório, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, João Pereira, Marco Barbosa, Marcelo Beltrão e Ricardo Nezinho. A número regimental. Contabilizadas as presenças tanto físicas quanto virtuais dos parlamentares, o senhor presidente declara abertos os trabalhos. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: indicações número 589, 590 e 594 de 2020, de autoria do deputado Inácio Loyola. Indicação número 591/20, de autoria do deputado Cabo Bebeto. Indicações número 592 e 593/20, de autoria do deputado Davi Maia. Indicações número 595/20, de autoria do deputado Marco Barbosa. São lidos, discutidos e aprovados os pareceres número 526/20 da segunda comissão, número 538, 539 e 541/20, conjuntos das terceira e sétima comissões, e número 536 e 537/20, de relator especial. Esgotada a matéria do expediente. Na hora do expediente, com a palavra o deputado Davi Maia, o orador faz veemente protesto e desagrava as acusações de que é autor de fake dirigida contra si pelo governo estadual e exige a vinda do secretário Hino Lins para prestar esclarecimentos sobre os ataques que tentam infrutiferamente macular a dignidade e honradez, e põe ênfase na absoluta seriedade dos fatos anunciados e provas apresentadas das irregularidades do LACEN. Conclui exigindo o fim do nepotismo do LACEN e a publicação da portaria da Secretaria de Saúde fixando os critérios para a fila do exame da Covid-19. Em a parte do deputado Silvio Camelo, avalia que as informações distorcidas sobre o LACEN trazem um grande prejuízo à sociedade alagoana, em um momento em que exige união e colaboração para enfrentar a pandemia. O senhor presidente faz um elogio à atuação parlamentar do deputado Davi Maia e assinala que a postagem feita pelo Executivo é ofensiva parlamentar. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum, a número legal para deliberar. São discutidas e encerradas as discussões de seguintes matérias: projeto de lei número 317/20, em redação do vencido, do segundo turno da discussão, e as indicações número 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574 e 575/20. A indicação número 552/20 foi retirada de pauta por solicitação da deputada Fátima Canuto, autora da matéria, deferida pela presidência. O senhor presidente comunica que está em pauta para recebimento de emendas ao projeto de resolução número 5455/20. Encerrado a ordem do dia, passo às explicações pessoais. Conforme ato da mesa número 10/20, 2020, parágrafo 5º, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo do dia 27 de abril de 2020, que assegurou aos senhores deputados que estão remotamente participando da sessão por videoconferência a fazer uso da palavra, explicações pessoais, e assim o desejar. É concedida a palavra à deputada Cibele Moura. A oradora registra voto de profundo pesar pelo falecimento do ex-governador Guilherme Palmeira e faz elogio ao homem público e com tristeza lamenta a perda e apresenta condolências aos familiares. Conclui elogiando a iniciativa do projeto de lei número 317/20 e os benefícios que trará às famílias dos alunos da rede pública de educação do Estado de Alagoas,
Com a palavra, o deputado Ricardo Nezinho. O orador associa-se ao voto de pesar do falecimento do ex-governador Guilherme Palmeira, lamentando a perda. Prossegue analisando o crescimento de número de vítimas de Covid-19 em Alagoas e faz elogio ao prefeito Geraldo Ponciano pelas ações de enfrentamento da pandemia, condenada a atuação dos agentes de saúde e a edificação de um hospital de campanha. Conclui defendendo o isolamento social para impedir o colapso do sistema de saúde. Com a palavra, o deputado Inácio Loyola. O orador associa-se ao pesar pelo falecimento do governador Guilherme Palmeira e faz elogio ao homem público. Com a palavra, o deputado Cabo Bebeto. O orador faz críticas severas aos gastos excessivos com comunicação do governo de Alagoas, quando estes recursos devem ser dirigidos para ações urgentes de enfrentamento da pandemia, e alerta para o crescimento da Covid-19 em Alagoas. Conclui lamentando o ataque contra o deputado Davi Maia e defende a apuração rigorosa das denúncias para estabelecer a verdade sobre o LACEN. Com a palavra, a deputada Jó Pereira. O orador associa-se a pesar pelo falecimento do ex-governador Guilherme Palmeira. Prossegue sugerindo que a Casa solicite ao Executivo que seja retirada da página oficial a acusação de fake dirigida ao deputado Davi Maia e enfatiza a legitimidade das ações fiscalizadoras dos parlamentares. Conclui propondo que sejam estabelecidos critérios para o fluxo de atendimentos para a demanda de exames para a Covid-19 do LACEN pela Secretaria de Estado de Saúde. Não há mais oradores e explicações pessoais. Senhor presidente, convido o senhor deputado para a sessão da próxima quarta-feira, horário regimental, e encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas fazendo parte integrante desta ata. Para constar, lavro e digito a presente que assino Flávio Galindo, relator de atas, e o deputado Bruno Toledo, servindo na segunda secretaria, subscrevo. É o que consta em ata, senhor presidente. Discussão à ata. Havendo quem queira discutir, considero-a aprovada. Deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente. Indicação 588 de 2020. A autora é a deputada Fátima Canuto. Ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador Renan Filho e ao secretário de Estado da Infraestrutura, o senhor Maurício Quintela, e ao diretor, presidente do Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas DR, senhor Helder Gazaneu, reiterando a solicitação feita por meio da indicação 519/2020, protocolizado nesta casa em 19 de fevereiro do ano em curso, no sentido de empreender esforços promovendo a devida melhoria na malha rodoviária, mais especificamente no trecho que interliga a cidade de Marechal Deodoro pela AL 215 até o cruzamento com a BR 101. Indicação 587 de 2020, autora também a deputada Fátima Canuto. Ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador Renan Filho para que empreenda esforços buscando a articulação junto aos 102 municípios no estado, visando a contratação temporária dos bombeiros civis de Alagoas para que estes atuem como força auxiliar ao combate à pandemia do Covid-19. Indicação 586 de 2020, autora a deputada Fátima Canuto. Ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador e ao secretário de Estado da Saúde para que empreenda o esforço buscando articular junto aos gestores municipais para que seja recomendado a utilização de máscaras de proteção individual para toda a população em espaços públicos, equipamentos de transporte coletivo e estabelecimentos comerciais, industriais, feiras livres, bancos, casas lotéricas no ambiente do estado de Alagoas, como forma de combater a proliferação do novo coronavírus. Requerimento 551 de 2020, o autor do deputado Silvio Camelo, ele requer à mesa na forma regimental o empenho da bancada federal de Alagoas para o retorno da subvenção para os plantadores de cana de Alagoas no limite de 10.000 toneladas, pagos pelo governo federal no valor de R$ 12,00 por tonelada, conforme a solicitação das planas à bancada federal de Alagoas. Requerimento 550 de 2020, autor o deputado Inácio Loyola,
ele requer a mesa na forma regimental, que vem perante Vossa Excelência requerer a retirada de pauta do projeto 316/2020 de minha autoria, protocolado no último dia 22 de abril. Requerimento 549 de 2020, autora a deputada Fátima Canuto, ela requer à mesa, na forma regimental, a realização de uma audiência pública a ser marcada em data futura, passado o período de prevenção à infecção e propagação do Covid-19, como determina o ato da mesa diretora, para tratarmos da garantia de recursos para melhor estruturação da saúde em nosso Estado. Emenda 154 de 2020, o autor o deputado Inácio Loyola. É uma emenda modificativa ao projeto de lei número 315/2020, que dispõe sobre a alteração dos artigos 1º, 4º e 6º, que trata do percentual na redução proporcional de mensalidades escolares da rede privada de ensino em Alagoas e acrescenta dispositivo acerca do período de vigência do benefício. Ofício número 18 de 2020, autor Poder Executivo Estadual. Trata-se do balanço geral do Estado referente ao exercício do ano de 2019. Ofício 19 de 2020, autor o deputado Davi Maia, ele requer à mesa na forma regimental pedido de envio de ofício ao delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Alagoas, com indícios de crime de ameaça. Requerimento 553 de 2020, autor, deputado Davi Maia, ele requer à mesa na forma regimental que seja realizado convite ao secretário de Estado de Comunicação, o senhor Enio Lins, com a finalidade de prestação de esclarecimentos sobre contratos de prestação de serviços de publicidade e propaganda firmados pelo governo de Alagoas, possuindo especial enfoque nas contratações realizadas para a realização de publicidade sobre as ações do Poder Executivo no combate à pandemia do Covid-19. Requerimento 554 de 2020, a autora agora é a deputada Jó Pereira. Ela requer à mesa, na forma regimental, que Vossa Excelência requisite ao governo do Estado de Alagoas que empreenda esforço no sentido de atender a universalidade das famílias alagoanas de extrema pobreza, assim inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, com a distribuição das cestas nutricionais, ou preferencialmente com a entrega de um auxílio financeiro, tendo em vista que as cestas financiadas pelo Fundo Estadual de Combate à Extrema Pobreza, FECOEP, são insuficientes, pois beneficiam menos da metade das 403 mil famílias inscritas no CAD único como de extrema pobreza. É tudo que consta, senhor presidente, no expediente. Obrigado, deputado Paulo Dantas. Em mãos, requerimento da deputada Ângela Garrote, requer voto de profundo pesar pelo falecimento do ex-coordenador para assuntos legislativos e da Assembleia Legislativa, senhor Joraci Santos Vasconcelos, infelizmente, nos deixou. Em discussão, requerimento da deputada Ângela Garrote. Certo, discussão, colocam em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Seja pedido, comunicado à família. Requerimento do deputado Davi Maia, requer na mesa da forma regimental, pedido de envio de ofício ao delegado-geral da Polícia para abertura de inquérito para apurar possíveis ameaças contra a pessoa do parlamentar. Em discussão. Em discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Será aí oficializado o diretor-geral da Polícia. Deputada Ângela Garrote, Vossa Excelência
Primeira oradora escrita. Vossa Excelência retira a inscrição e passa as explicações pessoais. Deputado Francisco Tenório. Senhor presidente, senhores deputados, deputada presente neste plenário, Ângela Garrote, demais deputadas que estão de forma virtual. Eu vim hoje, senhor presidente, por necessidade de poder responder às afirmações do deputado Davi Maia fez ontem nesse plenário. O deputado Davi Maia, a quem eu tenho muito respeito e muita admiração pelo seu trabalho, tem se mostrado um jovem atuante, dedicado e agindo na oposição ao governo do Estado, embora às vezes se exceda nas suas denúncias. Mas isso faz parte até da impetuosidade da juventude. O deputado ontem disse no plenário de que não tinha citado o nome de nenhum servidor. Quero iniciar dizendo que não defendi e não defendo o nepotismo nem no LACEN, nem em lugar nenhum. Embora tenha sido passado à imprensa, ou melhor, a um jornalista de oposição ao governo do Estado, assim como é o deputado Davi Maia, de que os deputados Francisco Tenório e Silvio Camelo defendiam a perpetuação do nepotismo no LACEN. Isto é mentira do jornalista que escreveu ou de quem lhe passou a informação. Em nenhum momento eu fiz essa defesa. Eu defendo e faço aqui esse apelo presencial ao deputado Davi Maia, é que deixe o povo trabalhar. Nós estamos, deputados, população alagoana, vivendo um momento extremamente difícil. A população alagoana é carente de tudo que é assistência. Nós temos um laboratório central do Estado fazendo exames que hoje vive na maior pressão do mundo praticada pelo deputado Davi Maia. O pessoal está trabalhando ali com medo de cada ato que faz, de cada telefonema que dá, de cada conversa que tem. Vivendo no terrorismo de que entre eles tem um que está fazendo denúncias e trazendo as denúncias para o deputado Davi Maia. E isso é horrível para um órgão que seus funcionários têm trabalhado além da sua carga horária, têm se dedicado todos os minutos que estão ali dentro a colher sangue, a colher secreção nasal, que seja o da garganta, para fazer os exames devidos. E mesmo assim, ao invés de ser reconhecido, como estão sendo reconhecidos os profissionais da saúde, ao invés de ser incentivado no seu trabalho, como vem sendo incentivados os profissionais da saúde, tem sido, na realidade, espinhado a todos os momentos, através das tribunas deste Poder Legislativo, ou mesmo através das redes sociais do deputado Davi Maia. Bom, como o deputado disse que não faz fake denúncia, que não dá fake notícia, e eu disse a ele que realmente ele estava fazendo denúncia falsa. Eu sou mais brasileiro, aportuguesado, do que esses que falam palavras difíceis. São denúncias falsas. Ora, pode não ser todas as denúncias falsas, deputado Davi Maia. Pode Vossa Excelência ter sido usado por alguém que quer fazer denúncias falsas. Mas eu volto a dizer, Vossa Excelência disse que tinha uma servidora e nominou a servidora,
e que tinha uma mãe da servidora que estava fornecendo quentinhas para o LACEN, mostrando isso também como nepotismo. E eu disse que não existia, que eu falei com a servidora e com a mãe dela. E a mãe dela não fornece quentinhas para o LACEN. A mãe dela leva a quentinha para a filha comer lá no LACEN. E quando leva a quentinha para a filha comer, levou também quentinha sobrando, que deu para alguns funcionários que pediram. Não que lá tivesse faltando alimentação, mas que é natural quando se leva uma comida de casa diferente para um funcionário, que o outro diz, eita, tem para mim também. E assim foi mal interpretada e denunciada como se estivesse fornecendo quentinha para o LACEN. Não é verdade. Se não é verdade, é uma fake denúncia. É uma denúncia falsa. Mas vamos mais além. Vossa Excelência disse que não proferiu o nome do servidor em nenhum momento. E eu digo que Vossa Excelência proferiu, inclusive, nas suas redes sociais. E aqui, eu quero ver se encontro o áudio de Vossa Excelência, como Vossa Excelência faz, bota no microfone, também vou botar. A Secretaria de Saúde do Estado contratou um laboratório em São Paulo para a realização de testes rápidos de Covid-19. Estes testes rápidos não têm a mesma eficácia de exames de sangue feitos em laboratórios e podem ser feitos aí em qualquer farmácia. Mas, segundo o Ministério da Saúde, eles têm até 75% de chance de darem erros em resultados negativos. Mas esse não é o nosso problema. Recebemos áudios onde uma servidora, a Juliana Vanessa, que nada mais é do que a chefe, que eu quero que vocês escutem atentamente. Eu também igualmente, caiu de trabalho praticamente. Lembrando que já Biomega também não precisa ser transcrito. Exato. Ela deixa bem claro. Temos que transcrever os testes da Biomega. Ou seja, eles vão transcrever para que pareça que os testes foram feitos no LACEN. O que não é verdade. E, gente, são sérias acusações, inclusive de falsidade ideológica e de incapacidade do próprio LACEN. Precisamos investigar isso a fundo. Como é que o Estado paga um exame em São Paulo e ele está saindo pelo LACEN? Será que nós estamos pagando por esse exame 2 vezes? Estamos falando de dinheiro público, mas mais do que isso, estamos falando de vidas. Isso tem que ser esclarecido pelas comissões da Assembleia, que já estão instaladas, e pelo próprio Ministério Público. Isso tem que ficar muito claro. Bom, eu botei o áudio exatamente para demonstrar que o deputado Davi Maia citou o nome da funcionária Juliana Vanessa. E ainda, o deputado Davi Maia diz que a Constituição estadual e federal lhe protege, que não pode ser processado. Porque eu disse aqui que fazendo denúncia falsa podia ser processado. Ora, senhor presidente, qualquer um de nós podemos ser processado. Nós temos, sim, a imunidade para nossas palavras, opiniões e votos, não para cometer crime. E olha, dizer que alguém cometeu uma falsidade ideológica é um crime, se a pessoa não cometeu essa falsidade. E se é um crime, pode ser processado por esse crime. E Vossa Excelência, deputado Davi Maia, ao atribuir o crime de falsidade ideológica a uma funcionária que não está cometendo e não cometeu, Vossa Excelência está cometendo um crime. E aí sim, pode ser processado do ponto de vista penal. Mas Vossa Excelência também pode ser processado do ponto de vista civil, por danos morais e materiais causados aos funcionários do LACEN, especialmente a essa funcionária. Então eu precisava hoje vir aqui dizer, sei que o trabalho deste parlamento é fiscalizar, é denunciar. Nós devemos fiscalizar, denunciar, julgar, quando for o caso, mas devemos ter muita responsabilidade nas denúncias quando ofende pessoas. Então eu precisava vir aqui hoje fazer esse pronunciamento, porque ontem
tentei me inscrever, solicitei ao deputado Paulo Dantas, e o deputado disse que só falaria no início os deputados que estavam presentes. Assim era a organização da sessão híbrida, e que os demais falariam explicações pessoais. Como eu tinha uma atividade que tinha que sair naquele momento, não pude mais me inscrever para explicações pessoais, hoje preferi vir aqui nesse momento. Quero também, senhores, e aí entrando em outra seara, dizer, eu fiz o exame, o material foi colhido aqui na Assembleia, como foi de outros deputados pelo laboratório, e o mesmo laboratório que atestou que os deputados Antônio Albuquerque e Galba Novaes estavam com o Covid, atestou que eu já tive o Covid, já me recuperei e já tinha, inclusive, anticorpos. Bora. Esse exame foi feito há 15 dias atrás, mais ou menos, eu não lembro exatamente a data. Mas naquele momento eu já tinha passado por todas essas fases. Se isso é realidade, se o laboratório está certo, é o melhor dos resultados para mim. E eu quero agradecer a Deus por essa dádiva. Mais uma, porque como eu disse em um vídeo que divulguei, quando criança eu tive várias enfermidades. Eu tive papeira, eu tive catapora, até hepatite eu tive. E me curei de tudo isso. Depois disso eu tive problema com a cistosomose. Graças às águas lá da minha região, do Vale do Paraíba, também região do deputado Davi Maia, região do deputado Marcelo, nosso grande presidente. Mas eu fui acometido pela cistosomose, tive problema com o baço, com o fígado e com varizes de esôfago. Chegou um navio de americanos aqui, o Hope, de estudiosos americanos que vieram para cá estudar os alagoanos, e eu fui um dos estudos de cobaia desse navio, fruto de estudos americanos contra a cistosomose. Graças a Deus curei. Mais uma vez passei por isso. Depois eu fiquei com sequelas no baço e no fígado. Fiz uma cirurgia de extração do baço. Não tenho baço. Passei por mais essa. Depois tive problemas com o fígado, mas não precisou fazer cirurgia. Graças a Deus curei. Mais uma. E com a extração do baço, as varizes do esôfago parece que desobstruíram e eu, graças a Deus, fiquei bom. Não sou atlético como o nosso presidente Bolsonaro, mas consegui passar por todas essas coisas. E agora estava morrendo de medo desse coronavírus. Morrendo de medo. Quando fiz um exame que detectou que eu já tive, passei por ele sem sintomas, já fiquei bom e já tenho até anticorpos, foi mais uma dádiva de Deus para com esse jovem Francisco Tenório. Por isso eu quero mais uma vez agradecer ao nosso bom Deus. Sei que sou filho de Deus e abençoado por Ele. Muito obrigado a todos e me coloco aqui à disposição para qualquer que sejam as indagações e as respostas, caso seja preciso mais uma vez, especialmente ao deputado Davi Maia. Deputada Ângela Garrote, quer partilhar, Vossa Excelência. Deputada, me desculpe, mas eu concedo uma parte com todo prazer a Vossa Excelência. Presidente Marcelo Vitor, todos os deputados aqui presentes, eu vou aproveitar agora, que era o assunto que eu ia tocar no final, mas é assim, eu conversando com o Davi aqui, e eu queria aqui parabenizar o governo do Estado, não é lá 100%, mas o trabalho que ele está fazendo junto com o secretário estadual de saúde, eu quero aqui tirar o chapéu pelo trabalho que ele está fazendo e pedir ao Davi Maia, ao nosso amigo Chico Tenório, que agora é um momento da gente dar as mãos e fazer tudo para que essa pandemia vá embora. E eu queria que eu tenha a mesma sorte do Chico Tenório, que já passou por todo esse tipo de situação e hoje está aqui.
e dizer quem é que hoje, Estrela de Alagoas, sente falta do LACEN quando ia para o município fazer exame. Eu sei que é proibido ter familiares, mas agora não é momento da gente questionar. E dizer ao Davi Maia o seguinte, meu amigo, que hoje eu acho que o Ministério Público fechado, eles até estão com medo de pegar coronavírus e deixar o povo do LACEN trabalhar, porque nesse momento quem está precisando é a população alagoana. Nós estamos num momento que a gente não pode estar debatendo aqui essa questão de família de fulano, de exame de fulano, de marmita que fulano está dando, pelo seguinte, porque agora o momento é a pandemia que se instalou no Brasil, não, no mundo. É uma coisa invisível que está fazendo medo, e eu quero aqui tirar o chapéu até para Bolsonaro. Não votei, não elogio, mas o recurso que ele está mandando para todos os municípios brasileiros está fazendo um trabalho que eu mesmo não esperava em questão da saúde. E dizer que o governo do Estado está fazendo tudo para que todos, assim, muita gente diz que ele não pegou a pandemia, né, o corona, mas eu acho que quem diz isso tem que pedir a Deus para não pegar e não ficar dizendo que fulano está se fazendo que está doente. Estrela de Alagoas, nós estamos num trabalho tão grande e eu tenho certeza que a cidade de Quebrangulo, onde o seu pai, Davi Maia, é prefeito, está no mesmo intuito que eu estou, que o prefeito Arlindo Garrote, que a esposa do Chico, que é prefeita. Então, vamos dar as mãos, se unir e deixar as denúncias para depois nós saber quem está errado, quando essa pandemia foi embora para a China de volta. Então, era isso que eu queria pedir aos amigos e dizer ao Chico o seguinte, que o Davi, quando grava, sai limpinho, limpinho, e o teu falhou. Então, procure gravar melhorzinho, porque a sua gravação não ficou perfeita. Mas dizer ao presidente que também, nesse momento, eu quero aproveitar, parabenizar o ministro Humberto Martins, que foi eleito, né, por maioria de voto e é presidente do Supremo Tribunal de Justiça, então nós, superior. Então lá nós temos um alagoano, e isso aí é honra para nós alagoanos ter o presidente Humberto Martins. E só era isso, e dizer a você, Chico, que eu quero ter a sua saúde. Saúde e ferro. Parabéns, Senhor presidente, Pois não. como foi uma concessão de palavra, eu quero agradecer à deputada Ângela e o deputado Davi Maia também solicitou a parte, concedeu a parte do deputado Davi Maia. Claro. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, o deputado Francisco Tenório, mais uma vez traz o tema a esta casa. Deputado Francisco, como eu disse ontem, Vossa Excelência assistiu porque estava presente virtualmente, mas eu não entendo, quer dizer, compreendo. Vossa Excelência é um deputado de 7 mandatos. Vossa Excelência é delegado, tem formação jurídica, e mais uma vez Vossa Excelência atenta contra a imunidade de um parlamentar. Vossa Excelência, e o pior, que é a imunidade mais pura de todas elas, que é a imunidade da fala. É a imunidade da ação de fiscalizar, o que é vamos dizer assim, o mais básico do parlamento. Quando Vossa Excelência diz que eu posso ser processado, eu posso ser criminalizado, eu posso sofrer reprimendas, represálias pela minha ação de fiscalização, pela minha ação de denúncia,
Vossa Excelência simplesmente atenta contra o seu próprio mandato. E isso é uma coisa, deputado Francisco Tenório, que não dá para admitir. Já li aqui vários e vários artigos. Inclusive, Vossa Excelência não estava aqui ontem, a gente teve até um debate com o presidente Marcelo Vitor a respeito desse assunto. Depois da sessão, o presidente deu uma aula a nós parlamentares. Então, que seja, eu até vou propor a Vossa Excelência que me faça uma representação contra mim no Conselho de Ética dessa casa. E aí eu também farei uma, e a gente irá ver quem está falando a verdade. Deputado Francisco, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras. Eu tenho tido muito cuidado com tudo o que é dito, com tudo o que é feito, até para que não aconteça ações como essa. Eu coloquei aqui ontem. Isso é a página oficial do governo do Estado de Alagoas, que deveria ser institucional. E a palavra como essa de Vossa Excelência que dá cabimento a isso aqui. Ao secretário de comunicação, usando dos seus jagunços digitais, atacar um parlamento. Quando a gente demonstra, deixa eu escolher bem a palavra, mas quando a gente recua 1 milímetro na nossa autonomia, quando a gente recua 1 milímetro no poder do parlamento, e o que Vossa Excelência propôs aqui é isso, a gente dá cabimento a situações como essa, de ser atacado por outros. Nesse caso, o parlamento foi atacado pelo poder executivo. Mas eu quero, mais do que isso, voltar a falar da cortina de fumaça que, no meu entender, Vossa Excelência lança. Eu aqui, deputado Francisco Tenório, encaminhei, inclusive estou encaminhando outras denúncias ao Ministério Público, às 3 comissões dessa casa, várias e várias sobre o LACEN. Eu não sei qual o nível de conhecimento que Vossa Excelência tem, pai, mas parece que Vossa Excelência é próximo da senhora Juliana, porque já é a segunda vez que Vossa Excelência traz o nome da Juliana a esta casa, e eu vou deixar bem claro minhas palavras, até porque eu estava lendo, enquanto Vossa Excelência falava, os meus 2 discursos sobre o tema. Eu escrevi esses discursos antes de ler. Em nenhum momento, repito, eu falo do nome da Juliana. Até na situação das quentinhas que Vossa Excelência trouxe semana passada, minhas palavras foi: a mãe de uma funcionária, até a mãe de uma funcionária é quem fornece as quentinhas. Foi litros, isso aqui. Quem disse que era mãe da funcionária, ou quem disse que era funcionária, foi, repito, Vossa Excelência. E é muito fácil resolver isso, eu já pedi, basta, e o LACEN responde o meu pedido de informação. Quem fornece a alimentação? Não foi uma quentinha ou marmita, como falou a deputada Ângela Garrote, foram 40. Ninguém leva 40 refeições e entrega. Aproveitando que Vossa Excelência também está aí me dando audiência no Instagram e colocou o meu áudio, Vossa Excelência ouviu aí de novo quando eu falei. São denúncias muito graves que precisam ser apuradas. Inclusive denúncia de falsidade ideológica. Lógico que eu caracterizei o áudio. Lógico que eu caracterizei quem falou. Porque senão eu vou gravar um áudio aqui e vou postar. Vou gravar um áudio, peço por uma mulher, gravar um áudio, coloca aí, ó, por favor, falsifica os exames. Aí eu posto o áudio. Como é que eu vou dizer de onde é que ele veio? Eu tenho que caracterizar. O que eu disse, deputado Francisco Tenório, está gravado, está filmado, está em notas taquigráficas. E repito, em nenhum momento dos meus discursos nessa casa eu falei em nome de funcionário. Só falei da senhora Naira Larissa, que é a senhora prima do governador, que era gestora, que ocupava aí, pode-se dizer até assim, um
cargo de indicação política. Senhores, especialmente quem nos acompanha na TV, nas redes sociais, está aí aberto ao vivo no Instagram, prestem atenção. Eu já fiz aqui inúmeras denúncias a respeito da má gestão que existia dentro do LACEN, vamos trabalhar no plural. Inclusive na última semana também teve essa informação do deputado Cabo Bebeto. Exames de hepatite, exames de toxoplasmose, eu ainda não aprendi a dizer esse nome, daqui para o final eu aprendo. Toxoplasmose, outros exames que estão lá nos freezers há 3 anos esperando o resultado. A gestão era tão ruim que quando começou a apertar, o secretário trocou a diretora administrativa. Agora, prestem atenção, senhores, senhoras deputadas, senhores deputados. Ninguém aqui nesta casa, ou em qualquer lugar, descaracteriza as minhas denúncias. Ninguém pode dizer que tudo que eu trouxe, e eu trago, deputado Francisco Tenório, repito, provas, são documentos oficiais, são e-mails, são testemunhas do governador, são testemunhos do secretário de saúde, são inquirimentos a essa casa. Ninguém pode dizer que são falsas. Ninguém, nem Vossa Excelência. Porque para provar o que eu estou dizendo, e o ônus da prova é de quem acusa, nesse caso eu não estou acusando, estou denunciando, mas foi assim que Vossa Excelência trouxe, ninguém pode descaracterizar minhas provas ou evidências que estão dentro dos processos. Eu faço uma pergunta a Vossa Excelência, numa parte que Vossa Excelência me deu. É mentira que existe nepotismo no LACEN? É mentira que existiu fura-fila no LACEN? É mentira. Simples. Como eu disse aqui o deputado Silvio Camelo ontem, eu não sou doido. Eu não tenho ideia fixa. O deputado Silvio Camelo disse, na sessão passada você disse que existia pagamento de duplicidade. Foi esse deputado Silvio Camelo. Eu disse, deputado, eu disse bem claro. O Estado tem que se apurar se o Estado está gastando 2 vezes pelo mesmo exame. Ora, segundo o próprio secretário, o que acontece na transcrição, que inclusive do áudio, é a transcrição de informação. Perfeito. Se for isso, ótimo, é só responder. É só responder. Respondeu, pronto, não é. Agora, ninguém pode negar, deputado Francisco Tenório, o óbvio. Repito, vou mostrar de novo o gráfico. A minha denúncia está aqui, ó, dia 22. 22. Olhe quantos exames nós tínhamos. Aí olha o pulo que deu do dia 22 para o dia 29, uma semana depois da minha denúncia. O óbvio, deputado Francisco. Ninguém nega. E como disse também ontem o deputado Silvio Camelo, não fique feliz que não foi resultado da sua denúncia. Foram os exames que foram automatizados, foram novos equipamentos que foram trazidos ao LACEN, foram novas técnicas dentro do LACEN. Ótimo que seja. Ora, meu Deus do céu. A minha intenção aqui, com tudo isto, é melhorar. É que não demore-se, que uma enfermeira não demore 15 dias para ter o resultado do seu exame. É que uma criança de 1 ano não demore 20 dias para ter o resultado do seu exame. É para que uma senhora que testou positivo não demore 30 dias. É para que o primo do governador, o tio do governador, seja tratado igual ao primo do seu José, lá de Quebrangulo, ou da dona Maria, lá de Champreta, ou do irmão, do cunhado, do tio, do seu Clodoaldo, lá de Arapiraca. É para que tenhamos, deputado Francisco, um tratamento equânime, igualitário, entre todos os cidadãos. É para que tenhamos
um procedimento básico e simples. Eu aqui, deputado, e ninguém pode dizer, ou ninguém pode alegar o contrário. Eu continuarei. Discordo do pensamento de Vossa Excelência, discordo do pensamento da deputada Ângela, respeito bastante os dois pensamentos, mas eu continuarei exercendo o meu papel. Não recuarei 1 milímetro, em momento algum, e eu quero deixar isso claro de novo, porque eu fiz ontem também, porque o líder deputado Silvio Camelo pediu. Não ataquei nenhum funcionário do LACEN, nenhum técnico do LACEN. Ataquei o problema. E o problema persiste. O problema do nepotismo persiste, caminha, mostrei as fotos. Acho que Vossa Excelência viu, mas se quiser eu mostro de novo. Estão aqui as fotos. Ó. Não precisa muito. Está aqui, ó, as fotos do nepotismo. O que a gente caracteriza como família LACEN. Estão aqui. Estão dentro dos inquéritos. É muito grave, deputado Francisco, acusar de notícias falsas um deputado sem trazer a prova. Ora, contraprove. Ou, mais do que isso, vamos apurar juntos. É tão simples. Nós temos as comissões para isso. Vamos levantar as informações, o que é verídico, o que não é verídico, descartar o que não confirmar e só cobrar soluções do que for verdade. Ora, eu irei trazer aqui outra informação, não sei se Vossa Excelência sabe, mas vou lhe dizer. Está no portal da transparência do governo do Estado, presidente Marcelo Vitor. Presidente, o governo gastou R$298 mil com respiradores. O governo gastou R$1.360.000 com material médico hospitalar. Presidente, o governo gastou quase 5 milhões de reais só nesses dias aqui, tá? Isso aqui é o gráfico do governo. Virar aqui para a câmera ver, para quem estiver em casa acompanhar. Está no portal da transparência do governo do Estado. O governo gastou, senhor presidente, 5 milhões de reais com comunicação. Nesse período que ele gastou 200 mil com respirador. Se não for a oposição, se não formos nós, para trazer esse tema para esta casa, quem vai trazer, deputado Francisco Tenório? Se Vossa Excelência caçar a minha imunidade parlamentar, se Vossa Excelência caçar o meu direito de denunciar, quem vai aqui levantar a luz sobre isso? Quem vai mostrar que hoje o governo se preocupa muito mais em gastar com propaganda do que em comprar respirador? Ou do que comprar material médico hospitalar? Deputado Francisco Tenório, não sou a espada de São Jorge. Não sou o martelo da justiça. Não sou o escolhido divino. Não sou. Eu sou um simples deputado estadual no exercício da sua função e do seu mandato, escolhido e eleito pelo povo. E quem se incomodar com o meu mandato, com as minhas palavras, tem o caminho legal a procurar. Faça-o. Não faça o que nem alguns, repito, jagunços digitais, amando do comunista Enio Lins, que eu espero que não seja amando do governador ainda, de ir até me ameaçar na internet. Não façam como isso, porque isso
no mínimo covarde, para não dizer outra palavra, mas procure a casa, procure o conselho de ética da casa. Mostre o que eu estou fazendo. Agora, senhor presidente, perceba, caros deputados, Paulo Dantas, Bruno Toledo, Léo Loureiro, percebam que eu só pedi duas coisas. Duas simples coisas, deputado Francisco Tenório. Uma portaria que regulamenta. Esses são prioridades, esses não são. Esses têm que ir para a fila, esses não têm. E outra, a partir de hoje, acabou o nepotismo. Porque quando acabar, deputado Francisco, o nepotismo, irão ficar no LACEN os técnicos. Irão ficar no LACEN os trabalhadores, esses que trabalham 14 horas de plantão, 15 horas de plantão, 16 horas de plantão, esses que dão sangue. Até porque a minha denúncia representa essas pessoas. A minha denúncia vem dessas pessoas. A minha denúncia não vem de quem foi exonerado. Mas eu espero, deputado Francisco, espero mesmo, como disse Vossa Excelência, como disse a deputada Ângela Garrote, que a gente possa se unir em prol do melhor. Mas, com certeza, o melhor não é o que o governador Renan Filho está fazendo em Alagoas. E peço mais uma vez a Vossa Excelência, cuidado quando atacar a imunidade de um parlamentar, porque Vossa Excelência está atacando a Vossa Excelência, que tem tantos e tantos mandatos, e a essa casa que recebe o nome de um grande liberal e defensor das liberdades, que é o nosso homenageado Tavares Bastos. Muito obrigado, presidente. Obrigado pela parte, deputado Francisco. Presidente, o deputado Silvio também pediu uma parte. Nós conceder a parte do deputado Silvio e depois dele eu farei explicações pessoais. Silvio Camelo. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhor deputado Chico Tenório, que está com a palavra, demais deputados que fizeram uso também em minha parte, novamente vimos para cá, para esse plenário, com o tema que já acho que já está cansando essa questão. Volto a dizer o que o cientista Átila disse no programa Roda Viva. Quem tiver dúvida, eu vou botar no grupo dos deputados. Só se combate coronavírus com duas coisas: ciência e imprensa. Ciência, os médicos, cientistas, as pessoas que estão estudando. E a divulgação através da imprensa. Várias vezes essa casa aqui disse que precisava o Estado divulgar mais as ações que estavam fazendo para se combater o coronavírus. Inclusive aonde se ir, quais os locais que deveria ir. E não tem outro jeito de se informar a população. Tem que ser pela imprensa. E para fazer informações oficiais, se faz através de notas, de propagandas no horário nobre, aonde possa se levar o mais rápido possível e um número maior de pessoas. E é isso que o Estado está fazendo. E isso tem um custo. Não se transmite informações mais por pombo-correio. Isso foi na Idade Média. Hoje se faz ou por internet, através das redes sociais, ou por televisão, que se atinge uma camada menor que não tem acesso à internet, ou por rádio, e isso tem que ser custeado. Em uma pandemia, a comunicação direta com a população é uma grande ferramenta. Então, isso por si só já é um fato que se caracteriza o pagamento e o aumento de despesa com imprensa, com mídia. Paralelo a isso, o nosso querido laboratório LACEN prestou mais de 2.000 exames, já com pessoas, muito mais de 2.000 exames, com pessoas que estão acometidas ou com sintomas de coronavírus. Fora isso, o governo do Estado teve a preocupação de contratualizar com outro laboratório para aumentar o potencial justamente dos exames. Foram mais de 2.000 exames contratados. Então, essa questão, já expliquei aqui antes e volto a explicar agora de novo.
estamos novamente voltando ao mesmo tema, com as mesmas explicações. Essa questão do laboratório, não há duplicidade de pagamento. Há um contrato para se aumentar o número de testes. Isso já foi bem colocado aqui, e acho que se havia alguma dúvida de duplicidade, essa dúvida não existe mais. Outro tema que precisamos esclarecer aqui, a foto da ginástica, zumba, isso não caracteriza a família. Isso caracteriza estar fazendo uma ginástica laboral dentro do laboratório. E não sabe nem a data que foi feita essa ginástica. Então, é importante que se veja também a data, porque pode ser que tenha sido feita até em gestões que não foi a passada, foi a antepassada. Não estou afirmando. Então, quando se faz uma denúncia, claro que o deputado já disse aqui, tem e deve, toda vez que ele tiver informações de algo que não está acontecendo correto, ele tem o poder de denunciar. Uns fazem de forma mais direta, mandam um ofício para o órgão, apura, vê, chama, conversa, para depois formalizar uma denúncia ao Ministério Público. Mas outros não, preferem fazer logo direto ao Ministério Público. Achou que as evidências das provas eram muito contundentes, que eu não concordo. Quem acompanhou, quem teve a oportunidade de acompanhar a sessão de direitos humanos, na última quinta-feira, Davi, foi sexta, quinta-feira, se dirimiu várias dúvidas. Uma delas, o deputado Davi Maia mostrou ali, foi a quantidade de testes que passou a ser feito com automatização. Claro, se o Estado investiu e automatizou, claro que aumenta o número por demais de testes. E outras questões mais que foram perguntadas e que foram dirimidas. Mas acho, e faço até um apelo aos senhores deputados, às senhoras deputadas, que está na hora de a gente sustar esse tema por enquanto, porque não há nada novo. Tudo que tinha de se falar já se falou. Nós já justificamos, como eu já disse, algumas coisas, já foram dirimidas algumas dúvidas, outras deverão ser dirimidas no momento correto, porque as pessoas passam até não querer falar, porque há uma denúncia no Ministério Público. Outros técnicos já pedem uma retratação, porque se sentiram atingidos, ao ponto de que chegou até na audiência, uma da depoente, da convidada, estava dizendo, e agora, quando eu for pedir um emprego num laboratório, aí as pessoas vão olhar para mim e dizer, era você que era a técnica do LACEN? Sem ela ter culpa nenhuma comprovada. Então, precisamos continuar essa questão desse enfrentamento contra o coronavírus. Os óbitos estão aumentando, não tinha como ser diferente, infelizmente, mas ainda estamos conseguindo segurar a pandemia. É preciso que continuemos a trabalhar unidos, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário. As medidas de contenção estão sendo tomadas para e passo, para não se abrir demais, nem também restringir demais. E temos que nos preocupar, primeiro, com as vidas e depois com a economia, que vai ser um segundo passo, uma segunda etapa. Então, senhores deputados, deputado Francisco Tenório, deputado Davi Maia, tenho certeza que o intuito é ajudar, é aprimorar, tanto de oposição como de situação, mas acho que nesse momento está na hora de a gente virar a página e continuar esse trabalho. Quero dizer o seguinte, confio no trabalho do LACEN, confio no trabalho do governo do Estado. Quando você diz que 7 milhões, ou 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões para mídia, imprensa, é muito. Se você for ver o orçamento do Estado, são 7 bi. Se você for pesar isso no orçamento, vai ver que não é. Não adianta querer dar uma falsa informação, dizendo, não, 1 milhão devia ter sido disso, 2 milhões. O orçamento do Estado é 7 bi, se eu não estiver enganado com os números. São 7 bilhões. Se você for colocar quanto é 1 milhão, 10 bilhões. Se você for colocar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões dentro do orçamento, você vai ver que é mínimo. Então, o recurso para investimento na saúde existe, está lá, e é um valor que, se Deus quiser, será suficiente para o combate ao coronavírus. Muito obrigado, senhor deputado. Deputado Silvio Camelo, agradeço também a participação e as informações de Vossa Excelência. Mas quero, senhor presidente, me referir aqui a alguns temas que foram levantados durante os apartes e começar pela deputada Ângela, que agradeceu, inclusive ao presidente Bolsonaro, pela ajuda que vem dando aos estados, municípios e às pessoas. E eu quero fazer uma
uma emenda nesse agradecimento à deputada Ângela, que na realidade não é Bolsonaro que vem dando. Não posso agradecer ele por isso. A proposta que ele mandou para o Congresso foi dar R$200. O Congresso é que conseguiu aumentar. Então o Congresso Nacional, esse está de parabéns. Uma grande gestão. Porque o Congresso aumentou bem a ajuda que foi proposta pelo governo, inicialmente R$200, terminou em 600. O Congresso, sim, é que propôs a ajuda aos estados e municípios para compensar as perdas com FPM, com ICMS. Graças a Deus, o Congresso brasileiro tem se postado de uma forma extraordinária nesse período em que vivemos nessa pandemia do coronavírus. Quero também me referir ao trabalho do governador. E aí sim, nesse momento de pandemia, nesse momento de coisa que nunca existiu no mundo, reconhecer que o governador Renan Filho, o secretário Alexandre Zari, tem se dedicado totalmente ao combate ao coronavírus. O governador Renan foi acometido pelo coronavírus e até mesmo antes de ficar totalmente curado, já volta ao trabalho efetivamente, inclusive com as suas feições transformadas. Vocês podem ver nas entrevistas que está com os olhos fundos, mas está trabalhando, dando uma demonstração de seriedade, de respeito à população alagoana. Então, parabéns, governador, pela sua dedicação, pelo seu trabalho. O secretário Alexandre Zari não tem descansado. E está com o pai doente, meu amigo, rei de guerra, está em casa, recolhido, mas o Alexandre Ais trabalhando todos os dias, todas as horas. Parabéns, secretário Alexandre. Toda a equipe do governo tem se esforçado. Nesse momento, o governo de Alagoas tem feito todo o esforço possível e tentado fazer o impossível, deputado Silvio, para ampliar os leitos, para melhorar o atendimento aos pacientes, para aumentar o atendimento do LACEN, é outro tema que eu falo. O deputado Davi Maia diz que, depois das suas denúncias, o LACEN aumentou a realização de exames. Eu não quero que Vossa Excelência pense também que o aumento da contaminação do Covid também é por causa dos depoimentos das denúncias de Vossa Excelência, porque o Covid também aumentou, as contaminações têm aumentado muito. Então, esse crescimento da realização dos exames talvez não seja nem proporcional ao crescimento das contaminações do Covid-19. Então, veja, o LACEN era um órgão esquecido. O LACEN nunca foi citado 2 vezes na semana nesta casa. No momento atual, é o órgão mais atuante do governo do Estado. Então, lógico, natural que se puxa logo as atenções para o LACEN. O LACEN tem se esforçado o máximo, com a pouco recurso que tem, com a pouca capacidade que tem, para prestar esse bom serviço que vem prestando à população alagoana. E eu quero aproveitar esse momento para dizer que eu fiz um exame num laboratório particular, caro. Tivemos a colheita do material aqui nesta casa, mas esse material foi para São Paulo, para ser feito lá no laboratório. Aqui é uma fase, e quando veio de lá foi transcrito para mim. Então essa transcrição é procedimental. Quando há 2 laboratórios envolvidos na coleta e na realização do exame, isso se explica o laudo, o áudio que o deputado Davi Maia divulga. Quero também, Davi Maia, dizer, e aí faltou acrescentar, que eu também sou vítima da toxoplasmose. Toxoplasmose atingiu a minha vista e eu tenho um olho, só tenho 20% da visão, consequência da toxoplasmose. Então foi mais uma que eu venci e estou aqui contando a história. É uma prova que eu sou um filho de Deus abençoado por Ele. E aí, quero também dizer que nunca me referi a nepotismo no LACEN, nem para condenar, nem para defender. Não sei se tem. Se tiver, deverá ser corrigido pelo governo, mas tenho quase certeza que não o tem. E aí me chama um fato a atenção. Quando se algum órgão atende
uma pessoa na frente de outra, talvez não seja um fura-fila, talvez seja um procedimento. Na medicina não tem fura-fila. Ora, tem 10 pacientes na sala de espera da UTI e surgiu uma vaga. Será que o médico é obrigado a atender pela ordem de chegada? Não. O médico é quem vai decidir qual paciente que ele vai botar naquela vaga. E isso está acontecendo em outros estados. Em Alagoas talvez ainda não, mas em outros estados está acontecendo. É furar fila isso? Não. É a consciência médica de quem que ele deve dar aquele tratamento naquela hora. O LACEN fazer um exame de A na frente de B é furar fila? Não. Ora, se o paciente já está com sintomas avançados, precisa ser atestado para ser recolhido ou não. Então é natural que se apresse aquele procedimento para que aquele paciente seja encaminhado a um hospital, ao internamento necessário. Então não há fura-fila na medicina. Há procedimento dentro da ética médica. E aí eu queria também me referir à transmissão feita pelo deputado Davi Maia do áudio. Ora, deputado Davi Maia, insiste em dizer a Vossa Excelência, a nossa imunidade parlamentar tem limites. E eu sei os limites. Existe jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que lhe diz os limites. E aconselho Vossa Excelência a estudar os limites da imunidade parlamentar. Não podemos cometer crimes em nome dessa imunidade. E no momento que se invade a privacidade de alguém, de forma ilegal, se comete um crime. O áudio divulgado por Vossa Excelência foi conseguido de que forma? Um áudio de gravação de uma conversa particular entre 2 funcionários de LACEN. Teve ordem judicial para Vossa Excelência conseguir esse áudio? Não. São gravações ilegais. São crimes, invasão de privacidade. E essa invasão de privacidade está sendo praticada por Vossa Excelência na divulgação desse áudio ilegal. Vossa Excelência pode até utilizar uma conversa ilegal, uma conversa adquirida dessa forma, na tribuna desta casa, para fazer a denúncia. E essa denúncia ser apurada, não para a autopromoção de Vossa Excelência nas redes sociais. Muda a configuração, presidente. Deputado Francisco, sim, senhor. Para entrarmos na ordem do dia, podemos voltar aos debates nas explicações pessoais. Certo, senhor presidente. Para concluir, eu quero aconselhar o deputado Davi Maia que Vossa Excelência estude um pouco mais sobre a imunidade parlamentar, sobre a invasão de privacidade, sobre a divulgação de notícias, crimes que não foram praticadas, para que Vossa Excelência não venha sofrer consequências posteriormente, iludido ou enganado sobre a imunidade parlamentar, que todos nós temos para nossas vozes, para nossas ações nesta casa, para nossas opiniões e para os nossos votos. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Francisco Tenório. Deputado Davi, Vossa Excelência falará nas explicações pessoais. Deputado Paulo Dantas, para verificação de quórum. Antes disso, comunicar ao plenário que os exames que foram feitos foram exatos 14 dias atrás. Nós fizemos aqui. Senhor presidente, apenas para acrescentar que eu disse que fiz 2 exames. Posterior ao exame que eu fiz nesta casa, realizei mais 2 exames. Parabéns. E os 2 exames deram também resultado negativo para mim, não reagente. Graças a Deus, eu todo dia agradeço ao nosso bom Deus. Sabemos disso. Deputado Paulo Dantas, para verificação de quórum. Estamos agora, senhor presidente, com 24 deputados participando da sessão, 8 presentes aqui no plenário e 16 participando virtualmente. Então, havendo um número regimental, inauguramos a nossa ordem do dia. É a votação em segundo turno da redação do vencido projeto de lei 317/2020. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 260/2019, mensagem 70/2020, fixe subsídios integrantes da carreira de perícia oficial do Estado de Alagoas. Em discussão,
Encerra a discussão. Item 3. Discussão do projeto 261/2019, mensagem 71/2020. A origem governamental dispõe sobre a reestruturação da carreira de perícias forenses do Serviço Civil do Poder Executivo do Estado de Alagoas. Matéria retirada de pauta por virtude de apresentação de emendas da deputada Jó Pereira. Retorna à segunda comissão. Item 4. Deputado Davi Davino. Projeto de Lei 312/2020. Teve um erro aí. Deputado Davi Davino. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 4º da Lei 7.991, 31 de janeiro de 2018, para aumentar o valor da multa por prática abusiva em momento de situação de dano social e econômico. Em discussão. Encerra a discussão. Requerimento do deputado Davi, apresentado à mesa. Deputado Davi Maia. Requer a inclusão de pauta do requerimento número 552. Não houve um erro. 553, deputado Davi. 553, 2020. Em discussão, requerimento do deputado Davi. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Então fica incluído, vamos incluir na pauta, requerimento número 553, deputado Davi Maia. Requer, ouvindo o plenário, que seja convidado o senhor secretário Enio Lins de Oliveira, com a finalidade de prestação de esclarecimentos sobre o contrato de prestação de serviço de publicidade e propaganda firmado pelo governo do Estado. Em discussão, requerimento do deputado Davi Maia. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a nossa ordem do dia. Temos deputado Davi Maia inscrito. Vossa Excelência com a palavra. Antes, porém, um minuto. Deputada Ângela, Vossa Excelência vai manter a inscrição? Então, retira a inscrição da deputada Ângela. Então, deputado Davi Maia, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas e deputadas, eu tenho que realmente voltar, porque, inclusive, agora o deputado Francisco Tenório me imputa mais um crime. Eu acho que a polícia vai terminar me prendendo daqui para terminar a sessão, a ordem do dia aqui. Deputado Francisco, não há qualquer gravação ilegal. A conversa não era algo privado, pessoal, relativo à vida privada de seu ninguém, mas simplesmente uma reunião de trabalho sobre um assunto administrativo de um órgão público. Deputado, não vejo como uma gravação ambiental feita por um funcionário que participava da reunião. Eu não roubei ninguém, não entrei no telefone de ninguém, não gerei nenhuma prova ilegal, até as conversas dos e-mails e dos WhatsApps que eu tenho recebido, deputado, são de maneiras legais. Eita, deputado, eu vou ter que realmente ler o que trata a Constituição. Deputado, seção 5ª da Constituição Federal, dos deputados e senadores, artigo 53. Deputados e senadores são invioláveis, deputado Francisco Tenório, civil e penalmente, pois por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E no parágrafo 6º, deputado, diz o seguinte, essa Constituição que está aí na sua frente. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou lhe deram ou deles receberam informação. Deputado, está na Constituição. Deputado Francisco, desculpe se eu vou ser um pouco rígido nas minhas palavras, mas Vossa Excelência nem ninguém vai diminuir o tamanho do meu mandato ou as prerrogativas parlamentares que eu tenho, deputado. Deputado, eu não sei que defesa que Vossa Excelência faz. Defender a furar fila, deputado. Defender que por alguém ter um parentesco, um grau de conhecimento, um nível de conhecimento, isso, desculpe,
Não, Vossa Excelência falou que o médico pode escolher quem atende ou quem não atende. Não, Vossa Excelência foi claramente, Vossa Excelência falou Vamos claramente. organizar a discussão. Vossa Excelência tem a palavra, depois nós passamos a palavra. Vossa Excelência falou claramente que o médico pode escolher quem atende ou quem não atende, que o médico não precisa respeitar quem chega lá no hospital. Vossa Excelência tem que entender, deputado, que existe uma portaria do Ministério da Saúde que regulamenta isso. Inclusive, essa portaria diz quem são os graus de prioridade. Os graus de prioridade, deputado Francisco, são óbitos para exames, para testes. Vou passar o projeto. Óbitos, quem está internado, quem está em situação grave, inclusive com comorbidade, ou quem é da área de saúde. Ponto final. Ponto final. Não entra ninguém na prioridade porque é primo, porque é tio, porque é irmão, porque é amigo, porque é conhecido. Senhores telespectadores, senhores deputados, senhoras deputadas, escutem muito bem o que está sendo pronunciado nesta casa no dia de hoje. Além de um parlamentar ter suas prerrogativas atingidas, que foi o que aconteceu, o que está acontecendo, e, deputado Francisco, Vossa Excelência sabe também o apreço que eu tenho por Vossa Excelência, mas muito me entristece essa maneira de defesa, de atacar a prerrogativa parlamentar. Além disto, nós estamos dizendo que não estamos tratando as prioridades como elas são, legalmente. Legalmente. Deputado Francisco, repito, o meu pedido é muito simples. Minha solicitação ela é muito básica. Repito, Vossa Excelência, se eu acho que não existe nepotismo, também foi o que Vossa Excelência falou. Não existe, deputado. Eu estou lhe afirmando, existe. Aqui eu não estou denunciando mais. Aqui eu estou acusando, existe nepotismo. Quer as provas? Eu mostro. Eu mostro com o cidadão trabalhando, com o cidadão prestando conta, com o cidadão na situação. Existe, eu não estou lhe dizendo que a gente tem que investigar, não. O nepotismo existe, tem que ser eliminado. Eu não sei por que tamanha comoção, tamanho movimento. Concordo com o deputado Francisco Tenório, essa situação já deu, com o deputado Silvio Camelo, essa situação já deu o que tinha que dar. Simples. Eu só quero duas coisas, deputado Léo Loureiro. Duas coisas básicas, duas coisas simples, duas coisas tão pequenas. Uma portaria da Secretaria de Saúde dizendo quais são as listas de prioridade. 2, o fim do nepotismo. Quando acabar o nepotismo, os técnicos que lá estão, com certeza, trabalharão de uma maneira muito mais leve. Com certeza, trabalharão de uma maneira muito mais sensatas, porque saberão que estão sendo tratados iguais a todos. A limitação, deputado, da imunidade parlamentar ocorre quando um deputado ultrapassa o limite do trabalho de fiscalização e ataca pessoalmente. Tem o caso do Bolsonaro com a Maria do Rosário. O único momento em que um deputado sofreu represália por conta da sua palavra foi no momento mais triste da história brasileira, na ditadura militar. Eu não sei mais, não tenho mais palavras, mas continuarei lutando com todas as minhas forças para manter a minha prerrogativa. Por que, deputado Francisco? Eu estou deputado que não tenho, nem quero, nem nunca busquei espaço em governo. Não tenho, nem quero nenhum tipo de relacionamento político com o governo, apesar de sentar com todos os secretários para conversar e dialogar sobre projetos nesta casa, inclusive com o secretário de saúde, a quem eu tenho uma amizade pessoal, a ele e a família dele. Mas o que me incomoda é que, por ser minoria, é que por ser oposição, é que por ser, sei lá, por ser esse deputado que é contra o sistema, não é contra o atual sistema,
de governança de Alagoas. Sou mesmo. Ninguém vai me dizer que a gente deveria ter investido mais em comunicação do que investir em respirador ou do que investir em equipamento médico hospitalar. Ninguém vai. Nem Vossa Excelência, nem o deputado Silvio, nem nenhum deputado. O que mais me entristece é ver o meu mandato, que me custou muito, fisicamente e psicologicamente, que custou a minha vida de trabalho ser atacado. E é o que nós estamos vendo. Pode ser até que não seja uma coisa premeditada de Vossa Excelência. Pode ser que Vossa Excelência não queira, não seja esse o objetivo. Mas é esse o resultado. Eu sei de duas, deputado Francisco. Primeiro, que o LACEN melhorou, por conta disso aqui. Realmente, como disse a Vossa Excelência, foi a primeira coisa que eu disse aqui. O LACEN era uma cadeira quebrada que tinha lá encostada, ninguém nunca tinha sentado nela. No dia que precisou sentar, caiu no chão. Ela estava quebrada. Hoje, o secretário, o governador, a sociedade, todos olham para o LACEN de uma maneira completamente diferente. Mas volto ao tema central. Volto à objetividade. Só precisamos, solicito, é necessário e já passou do tempo. Precisamos da portaria da Secretaria de Saúde, declarando quem é prioridade, para que não haja fura-fila, para que o primo, o irmão, o tio, o pai não entre na frente do cidadão lá do Vegel do Lago ou do cidadão do Benedito Bentes, que não pode fazer como eu fiz, como Vossa Excelência fez, de ir num laboratório particular e pagar um exame que não é tão barato. Exijo, porque tenho o direito de exigir. Cobro, porque tenho o direito de cobrar. Denuncio, porque fui eleito para isso. E também que acabe o nepotismo do LACEN. Vossa Excelência quiser que eu leio para Vossa Excelência. Eu vou lhe classificar o que eu já caracterizei aqui na sessão passada. Desculpe estar prolongando, desculpe estar sendo... Mas porque as palavras têm que ficar fixas. Árvore genealógica do LACEN, deputado Francisco Tenório. A chefe a chefe da setorial de Soroteca, o filho trabalha no setor de análise, o esposo, saiu, viu, presidente? O esposo já caiu, era chefe do TI, a filha advogada do LACEN e a nora, chefe do setor de imunologia. O chefe do RH, deputado Francisco, o filho trabalha no setor de bromatologia, a prima, chefe do setor de saúde, a nora no administrativo e o sobrinho no almoxarifado. O chefe do setor de qualidade, o esposo dela trabalha como chefe de outro departamento e a nora na biologia molecular. A súmula, deputado Francisco, a súmula 13 do Supremo enquadra todos esses cargos, todos. Inclusive os que são efetivos e estão lá como função gratificada, inclusive esses. Então, deputado Francisco, quem precisa ler, me desculpe a minha ousadia, vou usar essa palavra, ousadia, porque um parlamentar que tem a história que Vossa Excelência tem, a carreira que Vossa Excelência tem, a quantidade de mandatos, eu não posso aqui estar querendo ensinar a Vossa Excelência, mas me desculpe a ousadia, me perdoe. Mas quem precisa estudar é Vossa Excelência. Quem precisa conhecer a lei é Vossa Excelência. A lei está clara. A lei está explícita. Mas, senhor presidente, aqui eu encerro as minhas palavras e espero não voltar hoje, porque considero o que o deputado Silvio Camelo falou. Esse tema já tinha que dar, esse tema já foi batido, e agora é deixar que as comissões desta casa façam o seu trabalho, que o Ministério Público faça o seu trabalho. E, no final, quando tudo isso passar, lá no fim, vão lembrar que teve um deputado, não só fui eu, graças a Deus, deputado Cabo Bebeto, deputada Jó Pereira também, mas teve alguns, vou dizer, nessa casa, que levantaram o dedo, mostraram a ferida, apontaram, e aí a sociedade vai julgar se valeu a pena, se não valeu. A gente só vai saber no futuro. Muito obrigado, senhor presidente. Por nada, deputado Davi. Deputado Francisco Tenório, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, precisava, para responder o deputado Davi tem um hábito de jogar
palavras na sua boca. E dizer que você pensa dessa forma. Ele não pode dizer que eu estou pensando. Em nenhum momento eu defendi nepotismo no LACEN. Nem disse que lá não tem. Olha, ele afirma que tem. Então, toma os procedimentos que achar conveniente. Isso não é problema meu. Não tenho nada com o LACEN. Eu estou defendendo aqui o Estado, o trabalho do governo. Estou defendendo a atenção à população. Não estou defendendo em nenhum momento nepotismo no LACEN. O deputado Davi disse que eu defendia a fura-fila. Eu não estou defendendo fura-fila em nenhum ambiente. Eu estou dizendo que na medicina não se pode dizer que há fura-fila. Há, às vezes, necessidade de atender um na frente do outro. Depende do grau da enfermidade que está aquela pessoa. É natural que se atenda e faça um laudo apressado de quem já está com sintomas do coronavírus do que quem apenas está na fase inicial. É natural que se faça isso. Não estou defendendo aqui o fura-fila. Então não aceito que Vossa Excelência diga que eu estou fazendo, porque eu não estou fazendo isso. Então, peço até que Vossa Excelência corrija as suas palavras. Agora, eu não sei o que acontece, que medo que Vossa Excelência tem de ser processado. Parece que já está prevendo uma condenação. O que eu estou dizendo aqui é que Vossa Excelência pode ser processado, porque está divulgando falsa denúncia e está atribuindo crime a alguém que não cometeu. Está invadindo a privacidade das pessoas. No momento em que se pega um áudio de uma conversa particular e se divulga esse áudio, está dando sequência a um crime de invasão de privacidade. E isso vem ocorrendo. Então, essa é a interpretação minha, de que Vossa Excelência está invadindo a privacidade, dando divulgação à invasão de privacidade. E assim sendo, Vossa Excelência pode ser processado e vinha responder por isso. Agora, não precisa ter tanto medo do processo, porque Vossa Excelência está convicto que não pode ser processado. Vossa Excelência está convicto que está no exercício da sua atividade parlamentar e está convicto que não está cometendo crime nenhum. Então, não tenha medo de ser processado. Tantos processos lhe cabem, como tenho certeza que Vossa Excelência se defende muito bem. Então, fica essa dúvida aqui. Eu estou dizendo, Vossa Excelência, com essas atitudes, pode ser processado. E Vossa Excelência está dizendo que não pode. É uma interpretação dos artigos da Constituição que lhe garante, que nos garanta a imunidade parlamentar. Na minha opinião, nossa imunidade parlamentar tem limites para fatos, palavras, opiniões e voto, e não para o cometimento de crimes. Essa fica as minhas explicações e quero lhe fazer também um pedido, como Vossa Excelência fez 2 aí ao governo do Estado, que Vossa Excelência deixe o LACEN trabalhar. Se há denúncia de crime, vamos apurar depois. Mas nós vivemos num momento de pandemia. Nós vivemos num momento que todas as pessoas estão com os nervos à flor da pele, principalmente aqueles que estão trabalhando. Os profissionais de saúde, os profissionais de laboratório, estão no dia a dia. Vamos esquecer esse tema. Vamos deixar isso para depois e pedir a Deus que passe logo essa pandemia para que a gente possa aí sim se debruçar. Se houve abuso em algum canto, vamos apurar os abusos. E aí eu me coloco também ao lado de Vossa Excelência para denunciar o que estiver errado e para fazer as apurações que forem necessárias, mas não para estar num momento desse levando essa pressão aos funcionários que já têm trabalhado além da sua carga horária. Muito obrigado, fica esse apelo a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Francisco Tenório. Solicito ao diretor de tecnologia para nós viabilizarmos a fala do deputado Cabo Bebeto. Tem explicações pessoais. Pronto. Bom dia, senhor presidente, demais colegas. O que chama atenção para mim nessa discussão, né? Ao contrário do que alguns colegas acham, eu acho muito importante a gente investigar e apurar essas irregularidades. Ela não deixa de ser importante por conta da pandemia de jeito nenhum. Não é porque a gente vive esse momento que elas não devem ser apuradas e observadas, até porque elas estão dificultando um melhor combate. Eu vi isso e estou vendo isso. Me chama muita atenção essa defesa ferrenha do LACEN, essa vontade de deixar para depois. O interesse é público, as pessoas
querem saber, o serviço é público, o dinheiro é público. As pessoas querem se saber e dá muito bem para se investigar e se trabalhar. Não vejo por que essa investigação, essa apuração venha a atrapalhar o trabalho do LACEN. De forma nenhuma. O que é que nós representamos para os nossos eleitores? Então, ninguém aqui está se colocando também no lugar das famílias, das vítimas de quem já morreu, de quem o nome é substituído na fila. Deputada Guimaia é feliz na cobrança, sim, tem que ter um protocolo para saber o porquê um pode passar na frente do outro. Ah, porque o caso é mais grave, os sintomas estão mais avançados, pronto, mas isso é o protocolo que tem que dizer. Que isso não é subjetivo, não, isso é objetivo, justamente para não dar margem para que sobrenomes mais, vamos dizer, mais importantes na política, digamos assim, passem por sobrenomes mais simples. O cidadão não quer isso, não. O cidadão quer direitos iguais e a casa está aqui para isso. Então, me chama a atenção essa insistência em dizer, depois a gente vê isso, não é o momento. Não, é o momento sim. É o momento sim, porque se o momento está acontecendo algo errado, é o momento de se corrigir para que se trabalhe de forma correta. A população não pode esperar por isso, não. Ninguém foi aqui perguntar à família daquele acriano o que foi que eles sentiram quando foi dito uma coisa que era mentira. Quando o governador foi dizer, ninguém criticou o governador quando ele mentiu, dizendo que o cidadão morreu de Covid-19 e que depois ficou comprovado. Isso atingiu a família dele, eles tiveram que sair do prédio que eles moravam. É importante se resolver logo essa questão do LACEN, sim. Porque pessoas continuam, aparentemente, entrando na fila de quem estava esperando há muito tempo o resultado. Isso não é justo. Essa casa não pode esperar por isso, não. Outro tema também, senhor presidente e mais colegas deputados, essa semana a Procuradoria-Geral do Estado, ela deve se manifestar a respeito da possibilidade do pagamento de adicional de insalubridade para os militares estaduais, mediante intimação do Tribunal de Justiça. Especialmente nessa pandemia, nada mais justo do que compensar o sacrifício dos militares que estão colocando a sua saúde em risco para ajudar a sociedade nesse momento crítico que estamos passando. Sobre esse assunto, eu quero chamar a atenção de todos vocês, porque o Estatuto dos Militares, no seu artigo 30, parágrafo 1º, ele fala adicional de remuneração às atividades insalubres, penosas ou perigosas, conforme dispusar a legislação própria. Em 2016, o governo aprovou a lei e regulamentou a adicional de salubridade e de periculosidade do serviço público. Mas o texto dessa lei não inclui expressamente os militares. Então, organizei um grupo com alguns militares, mais ou menos uns 30, PMs e bombeiros, e entramos na justiça. Mas, infelizmente, a sentença negou o nosso pedido. Por isso, logo no primeiro ano do meu mandato, fiz a indicação de número 213, no dia 26 de junho do ano passado, sugerindo ao governo que altere a referida lei para estender o adicional aos militares, conforme já está previsto em nosso estatuto. Interessante que, nesse momento de pandemia, fica muito mais fácil de perceber que a atividade de PMs e bombeiros é insalubre, mas, na verdade, sempre foi insalubre e é insalubre. Vou contar aqui para vocês uma história do cabo Edilson, do 4º Batalhão. Durante uma operação em flagrante, o Edilson caiu numa sarjeta, entrou em contato com água de esgoto e contrariou leptospirose. Ele ficou vários dias internado no HGE, perdeu mais de 10 quilos em poucos dias. Não morreu porque Deus não permitiu. Diariamente, policiais e bombeiros expõem sua saúde no cumprimento de suas funções ordinárias. Venho aqui pedir à PGE que, pelo menos nesse momento de pandemia, concorde com o pedido feito pela ASPA nessa ação judicial. E aproveito também para pedir ao governador que olhe com atenção a indicação 213, feita em 2019, e pense com calma sobre essa nossa demanda. Lembro também que, guardadas as diferenças, o mesmo raciocínio se aplica aos policiais civis. Em Alagoas, apenas os policiais penais recebem adicional de periculosidade na área da segurança pública. Deixa eu ver aqui, senhor presidente, que eu estou com mais um tema aqui. Sobre os EPIs, a gente fez também, agora em março, a gente propôs a indicação do número 550, apelando ao governo do Estado para que fornecesse urgentemente EPIs aos profissionais de segurança pública do Estado. A indicação ainda não foi atendida, nenhuma novidade sobre isso.
tendo como resultado a contaminação de vários policiais. Eu tenho chamado a atenção para isso, que se essa tropa começar a adoecer em número razoável, o que será de nós sem a segurança pública? A indicação não foi atendida, tendo como resultado, como eu falei aqui, o aumento da contaminação de vários agentes. Até hoje, policiais são convocados para a operação com 30, 40 e 50 homens, sem EPIs, resultando na abordagem e prisão de vários elementos, também sem EPIs. O preso também vai estar lá sem EPI. Então, o policial está tendo contato com o preso e ambos sem EPI. Tenho recebido vários vídeos de relatos, como também das operações, mostrando isso aí. Então, fica aqui mais uma vez o meu apelo e de toda a categoria para que as forças de segurança pública sejam também priorizadas no recebimento de EPIs. Falar aqui sobre o novo decreto também, que foi publicado ontem, um decreto tão esperado, foi editado e até sua publicação, a palavra que mais se ouvia era esperança. Esperança dos comerciantes, às vésperas do Dia das Mães, de reabrirem seus negócios segundo as regras do próprio governo. Esperança dos salões de beleza, barbearias, autoescolas e vários outros setores que podem funcionar atendendo às determinações de agendamento e limitação de pessoas. Esperança de nós, deputados, em ver nossos pleitos ouvidos e atendidos, ainda que parcialmente pelo Executivo, porque nós temos feito várias indicações nesse sentido. Mais uma vez, tudo foi em vão. Mais uma vez, o governador fez como quis, ignorando todos os pedidos desta casa e não ouvindo o clamor do povo que elegeu. Ainda por cima, agora o cidadão não pode mais nem caminhar na orla, uma das únicas coisas que brincávamos dizendo que era de graça, mas que agora pagamos com nossa liberdade. Tudo isso porque não temos o tão falado Hospital Metropolitano, aquele que o nobre chefe executivo tanto se gaba de que vai antecipar a obra atrasada, que já era para pertencer ao povo desde setembro de 2018, e agora é o vilão da nossa liberdade. Mais uma vez, rezo para que o governador não queira fazer mais uma de suas publicidades de efeito para se gabar da entrega parcial da obra atrasada, pois o povo está pagando com a sua liberdade e esta casa não pode ficar inerte. Senhor presidente, só era isso por hoje. Muito obrigado. Deputada Jó Pereira. Por favor, deputada Jó. E não conseguimos o acesso à imagem da deputada Jó. Agora, deputada Jó. Bom dia, colegas deputados e deputadas. Bom dia a todos os que nos assistem através da TV Assembleia, aos servidores desta casa que dão suporte para que essa sessão esteja acontecendo. Eu queria, de forma rápida, sucinta, começar falando primeiro da importância do parlamento, de um parlamento que tem autonomia, de um parlamento que tem as suas garantias constitucionais respeitadas. Esse é o papel do legislativo. Gostaria de voltar a ressaltar isso, de pontuar que denúncias são denúncias, não são fake news. E denúncias precisam ser apuradas, podem ou não podem ser verdades. E se não forem confirmadas, elas serão arquivadas. Mas esse é o papel do parlamento. Esse é o papel dessa casa, essa é a missão dessa casa. Eu concordo quando o deputado Francisco Tenório e a deputada Ângela Garrote clamam por uma união de esforços. Temos sim que nos unir, temos sim que ter união de esforços, mas essa união de esforços, ela precisa ser em favor do cidadão, ela precisa estar a serviço do cidadão. Então, e precisa ter, esses esforços, eles precisam ser do legislativo e do executivo. Então, o legislativo, o deputado Davi Maia, ele pontuou muito bem qual é o objetivo final disso. É necessário uma portaria regulamentando a prioridade dos exames e é necessário que o nepotismo chegue ao fim. Então, o Poder Executivo também precisa se esforçar e fazer uma união com base no diálogo, com base nas evidências. Infelizmente, o que a gente constata é que a gestão padece do mesmo mal de tempos normais.
não há diálogo construtivo. E quando eu falo diálogo, é o diálogo do falar, do ouvir, do considerar o que o outro disse e não apenas colocar desculpas ou justificativas, mas sim tomar decisões conjuntamente, dialogando e construindo soluções importantes para todos os alagoanos. Esse é o papel do parlamento, e eu acredito que nós não devemos abrir mão de maneira nenhuma de continuar exercendo esse papel. E aqui eu gostaria de, assim como fez o deputado Francisco Tenório, fazer um comparativo rápido com o Congresso Nacional. Veja o protagonismo que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal exerce nesse momento. Mas ele exerce porque estão sendo encaminhados a esses parlamentos projetos de leis que dão base, que lastreiam as decisões que estão sendo tomadas pelo Executivo, o que não acontece aqui em Alagoas. Então, as decisões são tomadas, mas essa casa não participa. As decisões, infelizmente, a gente vem participando com indicações, com requerimentos, mas quando elas são tomadas, elas não são encaminhadas para que essa casa possa referendar, possa contribuir, possa modificar, transforme essas decisões em leis, transforme essas decisões, muitas vezes, em políticas públicas de Estado, que atuem na pandemia e que também podem servir para atuar no pós-pandemia. Então, só comparando o protagonismo do Congresso Nacional com o protagonismo dessa casa. E aqui, eu gostaria de, para finalizar a minha fala, dizer um pouco do que o deputado, lamentar o que o deputado Francisco Tenório disse com relação à importância do LACEN. O LACEN é um órgão, era um órgão esquecido, era um órgão esquecido. Era um órgão esquecido porque ele é um órgão técnico, senhoras e senhores, deputados e as pessoas que nos assistem e que estão acompanhando essa sessão. Era um órgão esquecido porque é um órgão técnico. É um órgão esquecido porque ele presta serviços à comunidade e à sociedade e, infelizmente, os serviços que esse órgão presta, ele não aparece numa obra física construída, ele não aparece em uma inauguração, por isso ele era órgão esquecido, e fica aqui o meu lamento, porque órgãos públicos que gastam dinheiro público não deveriam ser esquecidos, não deveriam ser esquecidos, e aqui eu volto a lembrar, na época da Zika vírus, que não foi uma pandemia, mas foi uma epidemia, nós discutimos, falamos, cobramos a importância do LACEN para o enfrentamento, ainda naquela época, do Zika vírus. Então, mas as pessoas não ouvem, até que chega um momento em que tudo é colocado à vista, é desnudado, é como se dissesse assim, o rei está nu. O LACEN é um órgão importante, mas ninguém dá a ele a importância que ele deveria ter. A decisão política de dar a este órgão a importância que ele deveria ter. Passamos a epidemia do Zika vírus, o LACEN continuou esquecido. Assim como a emenda com relação ao aumento do gasto de saúde. Quem aqui hoje não concorda que o aumento do orçamento da saúde precisava ser ampliado? O Brasil inteiro, todos nós concordamos. Mas nós tivemos, neste Estado, a oportunidade de, por 2 anos, aumentar o orçamento da saúde, inclusive investindo no LACEN, para que o LACEN fosse protagonista no combate ao câncer, mas nós não fizemos por decisão política. Então, fica aqui o meu lamento do esquecimento do LACEN e espero que ele nunca mais seja esquecido. Que ele seja um órgão que tem investimento público, que as pessoas não esqueçam da sua importância no seu dia a dia, e principalmente da importância dessas prestações de serviço à comunidade, que nem sempre são visíveis, mas que as pessoas sentem quando esses serviços são melhorados. As pessoas sentem no seu dia a dia quando existe mais serviço de saúde, mais prestação, mais educação de qualidade. As pessoas percebem, elas sentem isso. Então, que essa casa continue trabalhando, que essa casa continue exercendo o seu papel de legislativo atuante, fiscalizador e autônomo. Tenho certeza que o presidente desta casa trabalha com essa finalidade, com esse objetivo,
e a união de esforços seja sempre a favor do cidadão. Muito obrigada. Não temos mais deputados inscritos em explicações pessoais. Agradeço a manifestação de todos os parlamentares. Convoco os senhores deputados para amanhã, sessão ordinária, em horário regimental. Agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão. Muito obrigado.